Aí começou. Fala, Maurício! Fala, meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus e Bem contigo. também. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo Tudo tranquilamente, tudo bom. certo. Bora lá mais Bom, uma. Maurício, para a gente não perder o costume, Então. vamos fazer aí uma apresentação para quem não te conhece ainda. Começa falando aí um pouquinho do seu trabalho, quem é Vamos lá. você. Bom, pessoal, meu nome é Maurício Silva, contador de profissão e também de formação. Tem muitos aí que são de formação, né? De profissão, profissão e formação. A gente trabalha com tributação de renda variável. Estamos especializados nisso. Então, para todo mundo que investe em bolsa, também renda fixa, que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? É que renda fixa a gente sabe que não tem muito o que fazer, né? Só na parte de tributação, você tem que saber escolher certo. Mas tudo que for renda variável, a gente atua nesse âmbito aí fora, criptomoeda, aposta esportiva, briga de galo. Vamos lá. É o que você falou, né? Na renda fixa, os outros produtos fora a bolsa de valores, renda variável ali, você tem que entender antes de investir, né, Maurício? Exatamente. Porque depois que você investiu, não tem como mudar mais, né? Exato, exato. Mas E é tudo isso está que a gente vai mudando. falar hoje. A gente vai Tudo falar está mudando. especificamente sobre. Hoje a gente vai falar especificamente sobre previdência privada, porque geralmente no final do ano a gente tem uma demanda de pessoas querendo investir em previdência devido ao ganho tributário que elas conseguem, né, ao fazer esse aporte anual, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Agora eu queria trazer um dado curioso aqui, não sei se você sabe, Maurício, mas a previdência, ela é o segundo investimento mais procurado pelos investidores aqui no Eu Brasil. não Perde sabia só não. Qual que é o primeiro? para, perde só para a famosa poupança, né? Ainda assim, mesmo depois de anos, a gente aqui desse lado tentando ajudar as pessoas a investirem, mas a questão cultural é muito forte, então é um trabalho de formiguinha mesmo que a gente tem que ir fomentando todo ano, trazendo mais experts no mercado aí no mundo dos investimentos para atingir o máximo de pessoas. Esse dado Dos mostra, 100%. esse Oi? esse dado que você trouxe agora, mostra o quanto a gente está engatinhando ainda na educação financeira aqui no Brasil. Como o pessoal tem dinheiro na poupança com tantas formas de investir, seja com risco, sem risco, médio, longo, curto prazo. O pessoal está com dinheiro na poupança. Exatamente. Hoje em dia tem forma de você investir com o mesmo risco, né? O risco bancário, que é o risco numa poupança, só que com retorno de 100% de CDI, ao invés de 70% de CDI, que é o que a poupança em média remunera, né? Então você continua com o mesmo risco, a mesma liquidez, só com um retorno muito maior. Para você ter noção, Maurício, de 100% dos investidores, 88% investe na poupança ainda. Então 80. é muito, é um dado assim, muito alarmante, que a gente Você fica. tem o dado de quantos reais tem na poupança? Quantos milhares de reais, né? Nossa, eu não puxei isso, mas depois a gente pode até É um comentar aí dado interessante, porque colocar no comentário. Depois eu puxo e coloco num comentário fixado aqui da live. E aí o segundo investimento, que é o que a gente vai falar hoje, que é a Previdência, de todos os investidores, 6% aportam nela. Por questão cultural também é o segundo, porque aí a gente tem as empresas, né, que fomentam a geração de uma previdência privada, estimulam a aposentadoria. Também é um investimento que os bancos trabalham muito desde muitos anos atrás. Então, os gerentes de banco, todo mundo que intermediava essas negociações, era uma forma de conquistar o cliente falando de previdência. Então, as pessoas aderiam a esse tipo de investimento com maior facilidade. E realmente é uma boa estratégia de investimentos, é um bom veículo de investimentos. Só tem que entender se é ideal para aquele investidor ou não. Tem muita gente que está na previdência de forma errada, né? Tanto por questão estratégica quanto por questão de tributação, né, Maurício? então, o Eduardo Lopes falou, praticamente 1 trilhão de reais tem na poupança. Será que tem tudo isso? Olha É só, grana, hein? é muita coisa, muita coisa. Mas, ô, Breno, você falando assim,
será que esse alto valor, alta aderência a essa previdência privada, será que é meio que por causa de uma cultura de brasileiro querer aposentar, pensar na previdência? Se você fala que você fazer investimento no CDI a longo prazo, o pessoal não entende como uma previdência privada. Acho que foi criado na cabeça do brasileiro que se você investir em previdência privada, você lá na frente vai estar garantido, vai ter um, um finalzinho de vida mais tranquilo, vamos dizer assim. Existem outras formas também de ter o finalzinho de vida mais tranquilo, né? Exatamente, né? Tanto é que um dos maiores investidores, pessoa física da Bolsa de Valores, que é o Luiz Barsi, ele tem uma estratégia que é muito famosa, que é uma carteira previdenciária, só que 100% em renda variável, em ações, porque ele não acredita em renda fixa. Então ele viu que ao longo do tempo você investindo em empresas e reinvestir nos valores que elas te pagam em dividendos, você vai criando uma bola de neve ali que daqui 10, 20, 30 anos, o retorno que você vai ter dessas empresas em dividendos consecutivamente todo ano, né, você distribuindo isso em mês, você tem um retorno muito maior do que numa previdência, porque os dividendos, ainda em questão tributária, são mais vantajosos, porque a previdência ela tem a mínima alíquota do mercado, mas já os dividendos ele não tem nenhuma alíquota, né? Ele é isento no Brasil. Isso. Então, tem N formas de você construir, fazer seus investimentos seja uma previdência para você, não propriamente dita a previdência privada. Você pode criar várias estratégias, até com imóveis, ou comprar vários imóveis e alugar. Vai chegar uma época que de tanto aluguel que você vai receber, você não vai precisar mais trabalhar, porque a recorrência do pagamento daqueles aluguéis para você vai te trazer uma previdência no futuro. Então, você pode fazer vários tipos de estratégia. O importante é ter a ferramenta. Aí, vou até começar aqui, Maurício, com algumas perguntas para você. Bora lá. Um verdadeiro ou falso aqui para a gente deixar um pouco mais dinâmico a live. Tá? Vou fazer duas afirmações aqui, você responde se é verdadeiro ou falso, e depois você discorre sobre o assunto também. Tá? Os rendimentos de um plano de previdência privado são isentos de imposto de renda durante a fase de acumulação? Verdadeiro. Isso aí é verdadeiro. Para quem não sabe, o que é essa fase de acumulação, né? Vou até explicar para as pessoas. É aquele período que você vai fazendo os aportes. Fazendo aporte. E durante esse período, enquanto você não sacar, você não precisa pagar imposto. E não é descontado o imposto também. O lado bom disso é que você faz juros sobre juros, né? Você pega o rendimento lá e reinveste e vira juros sobre juros. Esse é o lado bom. E realmente não tem imposto, até só vai pagar imposto na hora que você for sacar. Certo? Uhum. E só fazendo um complemento também, para quem investe, por exemplo, você tem o fundo Alaska Black, que é famoso aí no mercado. Você investiu no fundo e você tem a Previdência Alaska Black, a mesma estratégia praticamente. Qual que é a diferença em relação ao imposto de renda? No fundo, você tem o recolhimento. Não, eu menti, porque fundo de renda variável não tem, tá? É só de renda fixa e multimercado. Então, se você investir numa previdência que tem estratégia em renda fixa ou multimercado, você não tem o come cotas. Se você investir na mesma estratégia, só que no fundo, você tem antecipação de imposto de renda do come cotas no dia 1º de maio e 1º de novembro. Então, essa é uma das vantagens da Previdência, né? Você já não tem essa antecipação, que o juros sobre juros ao longo do tempo vai te ajudar muito com o rendimento desse produto. Só quem conhece o poder dos juros sobre juros sabe o que a gente está falando. Tem gente que não conhece ainda. Mas quem já conhece, aí, sabe o poder de juros sobre juros, vê que isso é surreal. Até para quem está assistindo e vai assistir depois. Se quiser fazer uma simulação aí de como que é juros sobre juros, no Google deve ter alguma ferramenta, né, Breno? Você coloca lá... Tem a calculadora de juros, se você colocar a primeira que aparece ali, você consegue fazer uma simulação. Isso aí no longo prazo, cara. Calculadora de juros compostos.
É. E aí, Maurício, tem muitos investidores que ao ver ali esse antecipação de imposto de renda desanima no começo, porque o cara começou a investir, olha ali para o produto e daqui a pouco recolhe o imposto ali que a pessoa não previa ou esqueceu que aquilo podia acontecer. E aí a pessoa, não, vou buscar uma outra estratégia, investir em fundo diretamente não é tão interessante. Então a pessoa começa a querer saber de outros veículos de investimento que não tem essa antecipação. E a Previdência é uma delas. Né? Então pode fazer sentido aí para esse perfil de investidor. Exatamente. Vou para a segunda afirmação. Para a segunda afirmação aqui agora. Previdência privada sempre é tributada na alíquota máxima do imposto de renda? Falso. Falso. Como é que funciona a tributação da Previdência? Tem dois tipos, né? Tem a regressiva e a progressiva. A regressiva é quanto maior o tempo que você ficar sem sacar ela, vai diminuindo a alíquota. Então, se você demorar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, quanto maior o tempo, menor a alíquota. Se você colocar e logo precisar sacar, vai pagar 27,5, daí seria a maior alíquota. Mas se você deixar lá por alguns anos, você vai chegar a pagar acho que até 10% sobre o que você teve ali, né? Essa é uma das formas. E a outra forma é a progressiva. Aí essa progressiva é de acordo com o rendimento que você teve, sobre o ganho que você teve ali mesmo. Você ganhou 10 mil, entra na tabela de imposto de renda na lista de 10 mil. Então, começa também em 15%, 7,5% e vai até 27,5%. Por isso que a gente estava falando, é importante saber planejar para saber na hora qual escolher. Porque se você pretende tirar dinheiro aqui muito tempo, a regressiva talvez faça mais sentido. Se você acha que pode surgir alguma coisa que vai precisar tirar o dinheiro há pouco tempo, a regressiva talvez não faça tanto sentido, vai ficar caro, talvez buscar até um outro tipo de investimento. Isso depende, né? Porque o imposto de renda realmente ele tem que ser considerado no cálculo para tudo, né? Porque isso aí é um valor que não volta. Vou até trazer uma curiosidade, teve uma atualização nesse último ano sobre esse assunto, em que antes a pessoa escolhia a tributação regressiva ou progressiva e ela não podia alterar ela de regressiva para progressiva. Podia alterar apenas uma vez de progressiva para regressiva e depois nunca mais poderia fazer essa alteração. Então, mesmo se ela escolhesse errado a tributação para ela ia perder muito dinheiro no final das contas se ela escolheu a tributação conforme o objetivo dela errado. E aí caiu agora, né, essa modalidade. Agora, quando o investidor ele vai fazer o resgate da sua previdência, ele pode escolher o tipo de tabela que ele vai aderir para aquele plano de previdência dele. Então, coloquei na previdência. Nossa, mas eu fiquei tão pouco tempo e quero resgatar. Acho que a progressiva vai fazer mais sentido. Então você faz uma simulação e resgata com a progressiva. Agora você colocou ali o recurso na previdência, deixou por bastante tempo, viu que a regressiva faz mais sentido, na hora do resgate você faz a simulação, a regressiva apareceu fez mais sentido ali, então você resgata na regressiva. Isso daí já foi aprovado no Senado e já está sendo implementado. Agora, né, os bancos e corretoras têm, e seguradoras, né, na verdade, que fazem os planos de previdência, tem um tempo para implementar isso no sistema deles. Ô, Breno, Então, vai ajudar muita gente. isso vai de encontro com a própria declaração do imposto de renda. Lá tem o modelo simplificado e o modelo completo. Você preenche toda ela e ela vai te dar assim, você vai pagar tanto no simplificado, tanto no completo. Você pode escolher qual você quer. Você opta sempre pelo mais vantajoso. Ou na restituição também. Vou restituir 100 aqui, 200 ali. Você opta pela que vai restituir um valor maior ou que vai pagar um valor menor. Na declaração você já tem esse poder de opção pelo mais vantajoso. E agora também na Previdência você vai poder optar por qual é mais vantajoso para você na hora de fazer o pagamento. Isso é bem legal e interessante, né? É bem legal,
atualização aí que vem para ajudar os investidores, né? Porque realmente deve ser aquela sensação bem ruim, né? Você ter que ficou anos e anos de investimento e na hora de resgatar você estava numa progressiva, sendo que você ficou 20 anos da Previdência, você vai ter que pagar um caminhão de imposto de renda, você não precisava. Então isso devia machucar muito o investidor que fez essa decisão errada e desgastar também muito o relacionamento que foi feito ali no banco ou na corretora por muito tempo, né? O cara ia querer pegar o cara de qualquer jeito. Pô, como que você fez um negócio desse? Ô, Breno, teve um caso esse ano aqui no escritório que o cara tava pagando a previdência dele, fazia alguns anos já. O cara trabalhava em multinacional, então multinacional geralmente tem até um benefício, incentivo para você pagar, você paga um pouco, ele põe mais um pouco, tem todo esse negócio. E por um acaso lá ele precisou sacar o valor. Foi alguma doença, algum imprevisto que putz, vou precisar tirar o valor lá. Tirou lá acho que R$ 200 mil. E nessa que ele tirou R$ 200 mil, junto veio o quê? Imposto de renda. E ele não esperava por isso, ele não sabia que tinha que pagar imposto. Foi realmente ignorante na legislação, vamos dizer assim, né? Quem falou para ele não avisou, na hora de sacar ele também não sabia, porque ele sacou tipo em dezembro. Tá? Para ele ter sacado um pouco em dezembro, um pouco em janeiro, daí já diluiu em 2 anos. Mas ele sacou tudo em dezembro porque ele não sabia. Então aí que está a importância de você saber as regras, tanto de rentabilidade quanto de imposto de renda, porque na hora que você for fazer, você sabe qual é o seu planejamento. E na hora de sacar, é importante você saber. Porque talvez seria mais vantajoso ele pegar um empréstimo do que ser sacado tudo aquilo lá. Um empréstimo consignado, talvez. Enfim, dá para ter analisado de outras formas. E por ele não souber dessa legislação, ele sacou quando chegou lá em maio para fazer o imposto de renda, em abril ou maio, não tinha mais o que fazer. Apenas informar o que já estava na receita e o imposto que deu a pagar lá ele parcelou em 8 vezes e seguiu o jogo. Mas foi uma coisa que poderia ter sido feita de outra forma mais vantajoso, pagando menos imposto. Então é sempre bom você ter a quem recorrer e antecipar essas informações, né, Maurício? Então, o profissional que está te atendendo ali do outro lado, quando você vai fazer alguma simulação, algum planejamento, tem que ser passado todas essas informações, porque assim, a experiência que a gente tem de atendimento, né, é muito ruim quando a pessoa te avisa depois, achando que você já sabia daquela informação. E, cara, quem não é do mercado financeiro, o cara não vai saber, o cara não. Mesmo que ele já ouviu falar alguma vez, ele não vai lembrar daquilo. É muita coisa no dia a dia do investidor, do trabalhador que investe, né? Que ele não vai passar por despercebido. Então você tem que ficar reforçando e reeducando toda hora para esse tipo de coisa não acontecer. O cara não tem nenhuma surpresa e quando ele fez o planejamento daquele resgate ou do exercício do benefício da Previdência, ele saber todas as probabilidades que ele pode fazer, né, para adquirir aquilo. Ô, Breno, o que eu acho que pega também é que tem muito... Toda profissão tem um profissional bom e tem um profissional ruim. Toda profissão. Tem o cara que vai se preocupar lá em explicar tudo certinho, conhecer, realmente mostrar. E tem o cara que só quer vender, quer empurrar alguma coisa. Eu acho que isso casa muito com aquela galera que quer empurrar a previdência, quer empurrar alguma coisa, quer só vender e, na verdade, não está se importando tanto com o cliente ou se vai ser a melhor opção ou não. Então, quer bater meta, né? O batedor de meta. E isso vale também, isso vale de lição até para a gente, mero investidor, que quer investir. Pô, quando você vai investir, se você não sabe, não tem conhecimento sobre a aplicação, sobre a previdência, renda variável, renda fixa, não entende como um todo, ou você vai pesquisar e você vai decidir, ou você vai escolher um bom assessor que você confia, que sabe que preza pelo cliente ali. Porque se você for no banco, eles vão te vender alguma coisa. Fato, eles estão lá treinados para isso. Se for qualquer lugar que você for, eles vão te vender. Mas será que está te vendendo melhor? Será que aquela pessoa, então, vale para quem está assistindo a gente também pesquisar? O Brenão tá aí, ó. Já pesquisa sobre ele, é um cara bom. Mas a gente tem que fazer isso. Já fez meu pitch de venda aí. A gente tem que fazer isso sobre o cara. Será que esse cara é bom? Deixa eu ver, pesquisar esse Breninho.
Quem que é cliente dele? Ô, como é que é o Brenão lá? Ele é bom? Não, cara é gente boa, cara é gente fina. Então tem que pegar referência, pegar feedback, para não cair em cilada. E por mais que não saiba também da parte de investimento, eu acho que o mínimo que você tem que estudar é saber para perguntar, né? Hoje em dia a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa, vai. E aí saber perguntar. Vou resgatar, quanto que vai vir de imposto de renda? Tem imposto de renda esse produto? Como que é? Depois eu tenho que fazer o ajuste na declaração anual. Então, tem que saber pelo menos perguntar alguma coisinha para também não ser pego de surpresa, para você não depender 100% do profissional. Se você tem um profissional excelente, que você confia, sempre te passou as informações, você sabe que ele vai te passar tudo tranquilamente, você pode ficar tranquilo, beleza. Agora, se você não tem ali, ô louco, saiu até um foguetinho ali atrás. Que isso? Agora, se você não tem esse auxílio, aí você tem que saber pelo menos perguntar. E aí, ô Maurício, eu vou até trazer uma pergunta que eu vejo que é uma dúvida frequente ali dos investidores, que tem previdência, que você falou, já até deu um spoiler ali, mas que você tem que fazer um ajuste dela na declaração de anual. Como que funciona isso? Não é? A previdência não é eu resgato ela e recolho o imposto de renda na fonte? Como que é, Breno? Não entendi a pergunta, deu uma picotada aqui. É que na renda fixa, por exemplo, você liquida a renda fixa e o imposto é retido e fica na fonte. Na previdência, sei que tem duas modalidades. Uma modalidade fica retida na fonte e a outra você tem que fazer esse ajuste na declaração de imposto de renda. Certo. Vamos lá. Como é que funciona esse ajuste? Tem diferentes de previdência. Tem a PGBL e a VGBL. A sigla não vou saber exatamente, mas é isso. PGBL e VGBL. Quando você pode deduzir do imposto, da base de cálculo do imposto de renda, que é o que o pessoal confunde bastante também. Como que é essa dedução? Vamos supor que você ganhou 100 mil reais no ano. E você aplicou lá 10 mil reais, 12 mil reais por mês no PGBL. Esse valor de 2 mil reais pode ser deduzido da base de cálculo, ou seja, sua base de cálculo não vai ser mais 100 mil reais, vai ser 88 mil reais. Você pode deduzir até 12% da sua base de cálculo do imposto de renda. Então, se você investiu 20 mil, só vai poder deduzir 12. Mas você tem que lançar os 20, o próprio programa só deduz 12. Então, esse é um benefício também que você tem aí no PGBL. Até na hora de você escolher, isso é bom você saber. Então, você deduz tudinho ali, só que na hora de resgatar, o PGBL você paga sobre o total, tanto o aporte quanto o rendimento. Essa é uma... O montante total, no caso. Total, essa é uma desvantagem. Quando você opta pelo VGBL, o VGBL ele não tem a opção de deduzir todo ano um pouquinho ali. Essa é uma desvantagem do VGBL. Mas a vantagem é que quando você vai fazer o saque dele, você só paga sobre o lucro. Então, você colocou lá 1 milhão, está com 300 mil. Você vai pagar sobre 200 mil. Porque é a diferença. No PGBL, você pagaria sobre os 300 mil. No VGBL, você só paga sobre o lucro. Então, essa é a diferença que tem de um para o outro. E na declaração de imposto de renda, no PGBL, você pode deduzir até 12% da sua renda anual. Então, qual foi a sua renda no ano? Foi 100 mil? Você pode deduzir até 12 mil na base de cálculo. O pessoal confunde muito que é no imposto de renda. Ah, deu 5 mil de imposto a pagar, vou colocar 5 mil na Previdência e não vou pagar imposto. Não, não é isso. Você deduz da base de cálculo, que é um pouquinho mais complexo assim, né? E para qual perfil, ô Maurício, que faz sentido contratar ali o PGBL ou o VGBL? Cara, perfil de pessoa assim, de autônomo, quem trabalha em indústria, como que a gente faz essa avaliação? o perfil de investidor, assim, essa é até melhor você responder. Mas, pensando na parte tributária, o PGBL é para quem faz a declaração completa. Para você poder deduzir, você tem que optar pela declaração completa. Já o VGBL
para quem faz a declaração simplificada. Seria porque o GBL não tem desconto, então quem faz simplificado talvez valha a pena pelo VGBL, porque lá na frente você vai pagar só sobre o lucro ou sobre o montante. Quem faz a declaração pelo modelo completo já pode deduzir esses 12% aí da base de cálculo. Aí a gente tem que fazer uma continha, né? Pô, 12% todo ano para eu estou investindo. Será que é mais vantajoso esse imposto que eu vou deixar de pagar agora do que o imposto que eu vou pagar daqui 30 anos, quando eu sacar tudo? Então, é essa continha que a gente tem que fazer. Mas pensando na parte de declaração do imposto de renda, quem faz pelo modo completo, geralmente o PGBL é mais vantajoso porque você deduz da base de cálculo uma quantia, 12%. E para quem faz pelo modo simplificado, que não tem dedução, é aquele valor e pau, o VGBL talvez faria mais sentido, porque ele realmente já não deduz mesmo. Sim, sim. O que eu perguntei, na verdade, é assim, geralmente quem é autônomo, a pessoa ela não tem renda tributável, né? Então não faz sentido para um autônomo adquirir um PGBL. Agora, as pessoas que são CLT e tudo mais, aí sim ela já tem aquela renda tributável todo ano, geralmente vai passar ali dos R$ 100.000 por mês, e aí, acima dos R$ 100.000, começa a fazer os cálculos e ver se faz sentido entrar no PGBL ou Ô, VGBL. Breno, você entrou num assunto agora aí que é um pouquinho complicado, cara, porque o autônomo, por mais que ele não tenha registro, não tenha contrato, a lei fala que tudo que você ganha você tem que declarar. E é rendimento tributado. O problema é que muitos autônomos não declaram. Aí eles estão sonegando. O cara lá é, sei lá, corretor. É corretor que tira nota hoje, mas pensa numa profissão aí que o cara vende alguma coisa lá. Carrinho de cachorro quente. O cara ganha lá, sobra 10 pau pra ele todo mês limpo no bolso dele. E ele não declara nada. Mas deveria declarar. A declaração dele talvez não faz sentido ter um PGBL porque ele está sonegando a renda dele. Mas a gente partir do princípio aqui que tudo que você ganha tem que declarar, da, do valor lá que você vai investir em PGBL, a porcentagem, pode deduzir também, se for mais vantajoso para você ser pelo ponto completo. Então, quem é autônomo não é porque é autônomo que é isento de imposto de renda. Tudo que você ganha como autônomo perante a lei tem que fazer carnê-leão, tem que declarar, tem que pagar imposto. Se você ganha até R$ 2.000, fica isento de imposto. Se você ganha mais que isso, o certo já era pagar imposto de renda. Só para deixar claro que às vezes o pessoal olha e fala, eu sou autônomo, não preciso pagar. Não, você precisa pagar se você ganha mais, tem que declarar. Tudo que você ganha tem que declarar. E essa é o que diz a lei. Mas no Brasil a gente sabe que não é assim que funciona. Mas a lei é essa. E uma outra dúvida, já que a gente entrou nesse âmbito, por exemplo, eu sou um empresário, eu tenho a minha empresa e eu tiro meu Prolabore baixinho ali, só para ter os benefícios do Prolabore, e o grosso eu tiro em dividendos, vamos dizer assim. Então a minha renda tributável é baixa, que eu tiro no meu Prolabore. O que eu tiro ali os R$ 2.000 de Prolabore e o restante em dividendos. Aí entraria nessa faixa. Valeria mais a pena o VGBL. Certo Isso, ou não? aí a renda, daí geralmente o pessoal faz um salário mínimo de prolabore, fica até na faixa isenta de imposto ali, então o que você deduzir não vai fazer sentido, porque já está pagando zero, vai deduzir e ficar zero do mesmo jeito. Aí faria mais sentido o VGBL, com certeza. É por isso que tem que analisar. Você faz pelo modo completo ou pelo modo simplificado? Geralmente quem faz pelo modo simplificado são as pessoas que têm um rendimento menor. É padrão isso, né? E quem faz pelo modo completo é quem ganha mais e geralmente tem empresa, acaba sendo mais vantajoso pelo modo completo. Quando a gente fala modo completo, modo simplificado, meio que já separa ali quem ganha mais e quem ganha menos, de forma geral. Mas a consciência, a visão, a estratégia é exatamente essa que você falou aí. Se você tem pouca renda tributada, geralmente não vai ser vantajoso o PGBL, porque não vai ter o que deduzir, você já não vai pagar imposto. Tá, legal. Para você ver o tanto de detalhe que você tem que entender antes de contratar uma previdência, né, Maurício? Não é só você chegar e contratar, você tem que saber tudo isso. E quem está te auxiliando nesse processo tem que saber essas demandas para te conduzir ali para o melhor tipo de previdência para você adquirir ali.
para o longo prazo, né? Que previdência é um investimento de longo prazo. Longuíssimo prazo, né? Isso que o pessoal tem que entender. É. Agora, Maurício, falar um pouquinho sobre estratégia de previdência, tá? Em relação ao perfil de investidor, aqui eu vou complementar com umas informações. Hoje, antigamente, a gente tinha ali poucas opções de investimento em previdência privada. Você conseguia investir principalmente nos planos dos bancos, né? O Banco do Brasil era o maior banco emissor de previdência privada, então eram previdências bem conservadoras. Depois isso foi mudando com o tempo, tinha o ciclo 20-40, que era 20% em ações e o restante em renda fixa. E aí entrou outros players no mercado, entrou corretora, entrou XP, BTG, o negócio disseminou assim de uma forma muito rápida. Hoje você consegue ter estratégias 100% conservadoras e esse conservador ir ficando moderado até o agressivo. Tem estratégias hoje até 100% em bolsa de valores para o investidor. Então, é um investimento que vem se evoluindo com o tempo e você consegue adquirir ele de acordo com o seu perfil ou de acordo com o tempo, né? Então, quem tem um pouquinho mais de sono consegue ver que aquela previdência é para o longo prazo e no longo prazo o investimento em renda variável é mais vantajoso do que o investimento em renda fixa, você acaba podendo ficar mais tranquilo em escolher um plano um pouquinho agressivo ao invés de um plano conservador. Você só tem que ter estômago para isso, né? Certo. O Breno, aproveitando essa deixa que você deu aí, para você, Breno, qual seria a melhor estratégia para a Previdência? Se fosse para você fazer uma estratégia para você, considerando o seu perfil. E pode até falar um pouquinho qual que é o seu perfil também, né? Se é mais agressivo, mais conservador. E qual Claro. faria não, você deve fazer hoje alguma coisa, acredito eu. É, eu sou perfil bem agressivo, tá? Então, mas para chegar nesse perfil agressivo, você tem que ter uma certa demanda antes a ser seguida. Então, você tem que ter uma estruturação financeira, tem que ter ali uma reserva de emergência, você tem que, primeiro, cobrir os riscos que podem acontecer na sua vida para depois aderir esse perfil agressivo. Não adianta você vai começar a investir hoje e vou começar 100% agressivo. Amanhã você bateu o carro, você tem que vender as ações que você comprou no dia anterior para consertar o carro que você bateu. Então, isso daí não adianta. Primeiro você tem que fazer o dever de casa ali, que isso daí já está bem disseminado na internet, que é a reserva de emergência, fazer um colchãozinho financeiro para você ficar tranquilo. E aí depois você buscar rentabilizar em estratégias um pouco mais diversificadas. Mas eu gosto muito, como eu falei do Barça, que vou trazer ele de novo para o assunto, eu gosto muito de renda variável e eu acredito muito em fazer uma carteira previdenciária em renda variável. Porque até o exemplo dele mesmo, ele investiu em cenários muito piores do que o nosso, né? A gente acha que está vivendo um momento político e econômico ruim, mas, cara, para trás a gente teve hiperinflação, ditadura, guerras mundiais até. A gente teve muita coisa para trás que fizeram os investimentos em renda variável ter ali oscilações muito grandes, né? Muito maiores do que a gente vê hoje, incertezas muito grandes. E aí você pega todo o histórico dele, e por ele ter essa disciplina de sempre investir, ter uma estratégia desde o começo e seguir ela rigorosamente ali, durante, sei lá, acho que mais de 40 anos já que ele está investindo nessa carteira previdenciária. Hoje ele ganha mais de 1 milhão em dividendos por dia, se você analisar e dividir em 3 a 5 dias. E era uma pessoa que, assim, não tinha nada em questão financeira, mas tinha disciplina. Ele conseguiu construir um patrimônio, assim, de dar aula, né? Da gente se inspirar e querer seguir a metodologia que ele fez. Então, a minha estratégia em previdência hoje
é voltada ali para a renda variável, mas mais pensando em uma carteira previdenciária em ações, e eu tento otimizar ali, proteger e alavancar essa carteira com as opções. Tá? Então, o meu perfil é esse, é mais agressivo ali do que em relação à previdência. E a previdência eu vejo ali que é para um público que não quer ter muita dor de cabeça. Por exemplo, eu acompanho o mercado, eu consigo fazer alguns estudos, eu gosto disso. Agora, se tem uma pessoa, cara, eu não gosto de ficar estudando o mercado financeiro, eu não gosto de ficar acompanhando estratégia. Aí, você terceirizar isso por um fundo de previdência faz muito sentido. Porque a pessoa não quer dispor tempo naquilo. Ela quer terceirizar, ela quer ter rentabilidade e quer ter uma estratégia bem estruturada, mas ela não quer ficar acompanhando o mercado, ela não quer saber da ação XYZ, ela não quer ficar acompanhando as pessoas que falam sobre investimento, ela não quer se atualizar do assunto. Então, a Previdência é um excelente caminho para esse perfil de Ô, pessoa. Breno, Maurício, eu tenho um perfil bem arrojado, igual o seu, acredito também. E desde 2022, 21 para 22, eu tinha uma ação, um fundo, eu vendi tudo e coloquei em Ethereum, em cripto. Uhum. E Bitcoin eu coloquei em Ethereum. Desde 2021 para 22, mas assim. Aí tá rico, então, Maurício. Eu vou falar pra você. E eu todo mês faço um pouquinho de aporte lá, quando não dá, não faço. Todo mês um pouquinho de aporte. Pensando realmente no longo prazo, falo que até para minha filha. Falar, essa aqui é para minha filha, que tem, hoje ela tem 8 anos. Quando ela tiver uns 28, 30, daqui 20 anos, eu acredito que vai estar valorizado. Isso Aham. consideraria uma previdência? Ou... Como eu falei no começo da live, você tem várias formas de você fazer previdência. Assim, o meu ponto de vista, moeda, ele é mais um posicionamento no mercado financeiro do que um investimento. Tá? O conceito de investimento é algo que te traga uma receita recorrente, vamos dizer assim, né? Ele não, por exemplo, quando você investe numa empresa, você sabe que essa empresa vai trabalhar, vai faturar, vai dar lucro e vai distribuir os seus investimentos. Quando você compra um imóvel, você sabe que você vai alugar ele, esse aluguel vai trazer um rendimento e vai te trazer lucro no final. Quando você compra um carro, eu vou dar um exemplo com um carro, por exemplo. Se você compra um carro para você usar no dia a dia, ele não é investimento. Ele virou um passivo na sua vida, né? Você só vai gastar dinheiro com ele. Agora, se você comprou um carro e colocou ele à disposição para alguém fazer Uber e te dá um aluguel para fazer um carro, ele já é um investimento, né? Agora, a moeda, né, o investimento em moeda, que está muito bem falado hoje, até pelo boom do Bitcoin que a gente teve, na minha visão, ele é mais um hedge que as pessoas fazem, um posicionamento cambial, do que o investimento. Porque, por exemplo, você comprar dólar hoje é um baita do hedge, porque o mundo inteiro é negociado em dólar. Então, a gente já começa o ano de 2025 sabendo que o real vai desvalorizar em média de 4 a 5%, que é a meta da inflação do ano. Então você já sabe que vai acontecer isso. Então na nossa moeda real ela é muito fraca, ela vai desvalorizando bastante ao longo do tempo. Já o dólar, historicamente, ele só valoriza perante o real, porque o real desvaloriza. Não é nem que o dólar valoriza muito. Como o real desvaloriza, o dólar ele vai aumentando essa curva de valorização perante ao real, né? Então você posicionar em dólar hoje é muito inteligente, porque combustível é cotado em dólar, minério de ferro, tudo que você imaginar hoje praticamente é cotado em dólar. E agora as criptomoedas, ela está sendo um posicionamento estratégico para países e pessoas, pensando no futuro, por todo esse boom de tecnologia que a gente está vendo no mundo, né? Então tem muita gente preocupada com uma possível crise financeira no mundo, onde possam bloquear os seus bens e seu dinheiro,
ou alguma coisa desse tipo. Aí os governos também estão vendo que, como é uma moeda descentralizada, você não tem controle sobre essa moeda. Então, até os governos estão fazendo reserva financeira em criptomoedas, e isso fortalece o movimento. Então, se tem um posicionamento ali que pode trazer um rendimento ao longo do tempo muito grande, muito grande. Mas, assim, do mesmo jeito que valoriza, desvaloriza. Então, tem que ter um estômago muito grande. Você já viu que ela valorizou tudo que tinha para valorizar, caiu tudo que tinha para cair várias vezes, o Bitcoin, principalmente, que é o que mais a gente acompanha aí. Mas, no longo do tempo, se continuar desse jeito, com essa mudança tecnológica que a gente vai vivendo, isso daí pode trazer um potencial resultado gigante para as pessoas. Eu sou assim, Maurício, pode ficar de fora da festa. Então, o que eu falo é diversificação. Ah, mas eu não acredito no Bitcoin. Ah, e se alguém descodificar o Bitcoin, pode ser que valha a zero, isso aqui. Cara, mas você tem pelo menos um pouquinho na sua carteira em Bitcoin, vai doer, vai machucar? Não vai. Então, eu acho que vale a pena você se posicionar. Não all-in, tá? Não tudo. Algo que também você possa perder do dia para a noite, te prejudicar financeiramente, jogar anos de trabalho ali por água abaixo. Mas alguma coisinha para você sempre se posicionar e se proteger, um percentual ali que não faça mal para você no dia a dia, eu acho válido. Deixa eu ver se fazer assim vai. Olha lá, você lá. O meu não faz. Ah, Vai lá. fez também. Ah, fez. Ai, que legal. Eu não sabia disso, não. O meu é all-in, né? All-in, assim, né? Tudo que é renda variável tá lá. Mas, Faz parte do perfil, né, é, Maurício? Não, não tem como. O conselho que eu dou é esse, porque meu perfil é esse. exato. Eu não Não tem colocaria certo e tudo. errado, né? Então, eu acho que você é mais agressivo do que eu nesse sentido. Não tem certo e errado, vamos dizer assim. Tem o que cada um aguenta, né? Estamos cada um aguenta. Exatamente. É. Como é que você vai falar que é errado investir em Bitcoin? Aí o cara, mas eu comprei e de 100 mil foi para 500 mil em 2 anos. É É, errado? Cara, quem tem resultado não interessa, resultado não, né? resultado não é contestado, né? Exatamente. É o mesmo caso que eu pego, que todo mundo fala assim, ó, você não pode sonegar. Mas eu sonego há 15 anos que deu problema. Vou continuar sonegando. Vou falar o quê pro cara desse? Ó, tem que sentir na É, pele, velho. né? Então, Mas assim, aí voltando à sua pergunta, você considera isso uma carteira previdenciária, né? Ter posições em criptomoedas? Eu considero sim, né? Porque no futuro, daqui 10, 20 anos, essa carteira sua pode estar valendo milhões e milhões e vai trazer para você a sua aposentadoria, que a previdência, eu gosto de arremeter ela à aposentadoria, né? E é isso que vem na cabeça das pessoas, previdência com aposentadoria. Então, daqui 10, 20 anos, essas moedas se valorizaram bastante e suprem ali uma demanda. E quando você se aposentar, você não vai querer ficar exposto a risco. Você coloca aí um investimento de mais conservador, que dê para você com mais segurança essa recorrência mensal que você precisa, e você se aposentou, você fez a sua previdência. Então esse é o ideal no cenário. Mas é muito agressivo, é só esse ponto de atenção. é. É muito agressivo, porque como pode ficar e como pode não ficar, esse é o risco que traz nas estratégias que a gente tem que se atentar e entender o perfil de cada um. Ô, Breno, aproveitando que você falou aí também, quando você fala em aposentadoria, a gente sabe que cada um tem um padrão de vida. Então, a aposentadoria para mim pode ser ganhar 10 mil por mês. Para você que já está um pouquinho mais acima, tem que ser pelo menos 50 mil por mês. Para o outro, tem que ser. Esse planejamento também tem que levar em consideração o padrão de vida, correto? Se eu quero aposentar daqui 40 anos, Breno, você vai pegar, mas qual é o seu padrão de vida? Como é que é essa formatação? Como é que é esse planejamento? Como é que é feito esse planejamento? Geralmente, na área de assessoria de investimentos, essa é uma das primeiras conversas que a gente tem com os clientes.
né? Porque geralmente quem investe quer o quê? Quer chegar num certo nível que o próprio investimento vai suprir as necessidades financeiras dele na aposentadoria. Então, isso é perguntado para o investidor ali, qual seria o valor financeiro que ele ficaria tranquilo hoje para ele ter o mesmo padrão de vida, realizar os sonhos dele, fazer as viagens anuais que ele gostaria de fazer e tal. E aí depois que é setado esse valor, eu gostaria de 15 mil reais por mês. E eu quero aposentar daqui 30 anos. Então, você consegue calcular quanto que ele tem que guardar por ano para atingir aquele resultado e você sempre atualiza esses 15 mil reais pela inflação. Então você consegue calcular quanto ele tem que guardar para os próximos 30 anos para ele ter os equivalente aos 15 mil reais de hoje, só que daqui a 30 anos, que vai ser muito mais 15 mil reais, né? Então, você consegue fazer esse cálculo, entregar para ele e ver se está de acordo com a expectativa dele ou não. Muita gente quer mágica nessa hora. Né, Maurício? Eu quero 15 mil, mas eu quero guardar 10 mil reais por ano só. Você fala, amigão, não tem como. Geralmente, assim, Maurício, o que você guarda para 30 anos é o que você recebe no final dos 30 anos. Tá? Só que daí você desconsidera a inflação. Né? Então, por exemplo, eu quero receber 15 mil reais de renda mensal daqui a 30 anos, eu tenho que guardar aproximadamente ali esses 15 mil reais. Caraca! E aí você consegue ter essa projeção no futuro. Eu acho que eu vou ter que baixar meu padrão de vida, viu? Eu não tô guardando tudo isso, não. Não, eu falei bobeira aqui. Não é que é 3, eu falei bobeira, ó. Para cada 15, por exemplo, 15 mil reais, você diminui 3 vezes isso, tá? Por mês. Mil. Então você quer, 30 anos. Então, por exemplo, daqui 30 anos, você quer 15 mil reais por mês. Se você colocar na formulinha de juros compostos 5 mil reais por mês guardando, nos 30 anos, depois você vai conseguir esses. Então, coloquei na calculadora aqui, se a gente guardar 5 mil por mês, durante 30 anos dá 1 milhão e 800. Mas aí juros sobre juros dá um pouco mais. Então, exatamente. Aí, com rentabilidade. Se pegar 1 milhão e 800 hoje, 1,8. 1% ao mês ali dá 18 contos, né? Mas juros sobre juros vai dar muito mais. Só que você não está considerando a inflação. Então vai dar mais ou menos isso, entendeu? 5 mil reais por mês, daqui 30 anos vai dar o equivalente a 15 mil reais corrigido pela inflação. Tá? Show de bola. Então, é uma continha um pouco burra, vamos dizer assim, mas para você ter uma noção. Geralmente, o que você quer daqui a 30 anos, você guarda 1/3 disso por mês. 1/3. Tá? Não, mas é legal, cara. É uma informação bem importante que acho que poucas pessoas sabem. E é bem interessante, porque a gente consegue meio que se planejar aqui agora, né? Falar, pô, se eu tô guardando 1.000, daqui a 30 anos eu vou ter 3 por mês, mais ou menos, ali. Então, preciso guardar um pouquinho mais. Sei lá, é interessante. Eu gostei. Exatamente. E uma coisa que eu falo para os clientes para estimular é o seguinte: pensa no seguinte, os 5 mil que você não está guardando hoje para o Maurício de 60 anos, você está tirando 15 mil do Maurício de 60 anos, que não vai conseguir mais trabalhar tanto quanto trabalha hoje, não vai conseguir gerar tanta renda quanto ele consegue gerar hoje, não vai ter tanta energia, não vai ter tanta saúde, igual tem hoje. É verdade. Então, o dinheiro que você não guarda hoje, você está prejudicando muito o Maurício daqui de 30 anos. Né? Então, assim, é um tiro no pé mesmo para a pessoa parar e pensar, cara, eu tenho que começar a guardar dinheiro agora, porque senão daqui 30 anos vai ser muito mais difícil. Sabe qual que é o meu problema? Eu acho que é o problema de muita gente também. O meu problema
sou muito imediato. Tipo, eu quero alguma coisa para agora. Pô, vou colocar lá o dinheiro, mas nossa, daqui 30 anos, nem sei como é que eu vou estar, se eu vou estar vivo, sabe? Eu acho que um dos grandes que eu tenho que mudar a mente, tem que trocar a minha mente. Pô, não é assim que funciona. A mente é o que você falou, daqui 30 anos eu vou estar mais velho, vou estar com menos energia, vou querer estar curtindo o meu neto, querendo estar descansando mais. Os 1.000 que eu não guardo hoje é 3.000 que eu deixo lá na frente de ganhar. Os 5.000 que eu não guardo hoje é 15.000 que pode estar de boa. Então, acho que o meu problema da maioria é essa coisa de mentalidade. Conseguir entender que é cultural também, né? Tipo, a gente é vítima de... É isso que eu ia falar, isso é cultural brasileiro. E, assim, é por isso que as pessoas desestimulam muito fácil a parte de investimento, porque vê ali a carteira andando 10, 12% ao ano. Cara, não é nada que vai mudar a vida de ninguém no curto prazo. Mas no longo prazo, é essa métrica que eu estou falando para você aqui. É 5.000 por mês que vai virar 1.800.000 mais correção de inflação ou de juros, né? No caso, se o investimento render mais do que a inflação ao longo do tempo. Então vai fazer muita diferença. E aí, como as pessoas estimulam, hoje o Brasil está do jeito que está. Apenas 1% dos brasileiros conseguem manter o mesmo padrão de vida pós-aposentadoria, que são os poucos que se planejam e têm essa consciência. Né? Então, para quem é imediatista, não tem problema. Paga o boleto antes de ser imediatista. Esquece aquele dinheiro. Manda o seu dinheiro para o seu gerente, para o seu assessor, faz ele investir na estratégia que vocês combinaram. E se você quer investir em criptomoeda, em imóvel de leilão, em qualquer outra coisa que gere dinheiro mais rápido, em qualquer outro negócio que gere dinheiro mais rápido, invista, mas não esses 5.000 reais, que é do Maurício daqui 60 anos. Faça outros 5.000 reais e invista em outra coisa. Mas esse daqui você tem que ter a consciência que é o seu plano de previdência, o seu plano de aposentadoria. Então, eu acredito que a maioria dos brasileiros, o problema é a mentalidade. É conseguir entender que isso é importante. E aquilo, né? Mais importante que ganhar bem é saber gastar. Então, não importa quanto você ganha, importa como você gasta. Isso aí faz muito sentido. Só que é complicado, cara. Para mim é difícil, viu? Não, mas é difícil para todo mundo. É um trabalho que você tem que ir tomando consciência aos poucos. E aí, depois que você já entendeu os seus métodos e objetivos, já colocou isso na cabeça, aí fica mais fácil. Depois que você tomou a consciência de fato, igual eu tô falando aqui, você tomou a consciência. Cara, se eu não investir agora, o Breno de 60 anos vai estar ferrado, velho. Ele vai ter que pedir ajuda para os filhos. Ele vai ter que ir para uma casa de asilo, porque ele não vai ter condição. Não vai conseguir pagar um plano de saúde para ele. Espera aí. Não dá, cara. Aí, quando você toca na ferida, de fato, aí você muda. Fala, tá tudo errado. Eu tenho que mudar. Eu tenho que tomar uma medida agora, porque tomar essa medida quando eu tiver 50 anos, já estou começando a falhar. É aí que eu vou pensar em planejar alguma coisa. Pode ser tarde. Nunca é tarde, né? Porque para quem já não fez isso, tem que começar em alguma hora. Mas para quem tem tempo, para quem é novo, por isso que a gente precisa reeducar o brasileiro financeiramente. A gente precisa chegar em escolas, em pessoas mais novas e abranger uma quantidade máxima de pessoas para essas pessoas criarem essa consciência. E, cara, imagina você ter essas informações que a gente está conversando aqui agora, Maurício, quando você começou a trabalhar eu comecei com 16 anos de idade. Se eu soubesse disso com 16 anos de idade, começasse a guardar, né, na época o salário mínimo eu acho que era R$ 365. Isso mesmo. Na minha época. Acho que a gente tem a mesma idade. Já está esperando 50. Olha só, então foi bem parecido. Então, que eu guardasse R$ 100 desde aquela época e fosse aumentando esses R$ 100 conforme fosse aumentando meu salário, e hoje eu ia ter uma condição totalmente diferente. Já podia até, às vezes, estar pensando em me aposentar, dependendo da situação. Então, se a gente consegue atingir
a maior parte de pessoas em investimentos, em construção de patrimônio e também ali em relação a saber dessas táticas tributárias para elas conseguirem ter ali o melhor investimento de acordo com o perfil dela, não passar por nenhum perrengue ao longo do tempo nessa parte contábil, cara, isso daí tinha que ser ensinado nas escolas, né? Que é o que algumas pessoas vêm brigando para isso acontecer. Não, show de bola, velho. Acho que é esse mesmo. Tinha que ser grade grade das escolas, né? Igual matemática, português. Educação financeira tinha que ter, psicologia tinha que ter, comportamento tinha que ter. Muita coisa não tem. Mas fazer o quê? Brasilzão, né? Acho que isso vai mudar com o tempo. Estamos lutando para isso, né, Maurício? Estamos aqui, ó, fazendo live, aumentando a consciência da galera. Mas é isso. Cada um faz um pouquinho, aí todo mundo se ajuda. É isso aí. Ô Maurício, para a gente finalizar aqui, fala um pouquinho mais do seu Instagram, como que você se posiciona nas redes sociais, pessoal te seguir. Vamos lá, pessoal, para quem não conhece nosso Instagram ainda, Contador do Investidor. É um logozinho com seca com fundo branco. Segue a gente lá, a gente tem bastante conteúdo falando de mais voltado para renda variável, não tem tanto conteúdo para renda fixa, mas se você opera na bolsa, fora, esportivo, seja o que for. Se você tem dúvida, manda lá pra gente que a gente não retém informação. A gente entrega tudo sem segurar nada. A gente não quer prender vocês, segurar, enfim. Se a gente não souber responder, que a gente não sabe tudo, né? Tem algumas coisinhas que a gente tem que dar uma pesquisada. A gente não responde na hora, a gente pesquisa, vai lá, a gente entrega. Essa é uma das formas que a gente mais aprende, tirando a dúvida de todo mundo, porque cada um tem uma dúvida específica, cada um é uma declaração. O Breno é uma pessoa, tem as suas particularidades, o Maurício é outra pessoa, tem as suas particularidades. E dessa forma a gente constrói todo o nosso know-how, então para a gente é muito prazeroso poder ensinar, tirar dúvidas, explicar. Isso para a gente é fundamental. Só que não deixa para a época do imposto de renda, que daí também a gente está lá bombando de declaração, trabalhando meia-noite, fazendo hora extra, sábado, domingo. Aí não dá para a gente ficar tirando dúvida, pegando na mão e ensinando. Mas, pô, aqui a gente pega, faz vídeo chamada com o cliente, ó, clica ali, vai lá. Isso quando a gente está com mais tempo. Na época da declaração, é difícil. Dezembro é um mês que a gente tem menos tempo, porque a gente também tem menos dias. Então, dia 20 a gente para aqui, então a gente tem que correr nesses 20 dias. Mas janeiro e fevereiro, cara, se tem dúvida, manda pra gente, que a gente vai responder. É o que o Breno falou aí. Tem que ter essa consciência, vocês não podem fazer investimento errado, depender só do assessor, porque no final quem paga o pato é você, é o investidor, é o cliente, é o contribuinte. A Receita não vai cobrar o investidor, Breno, não vai cobrar o contador, Maurício, vai cobrar você, contribuinte que fez investimento, que sacou investimento. Então, acho que isso é muito importante. Boa. Bom, já está acabando aí, eu acho que o Instagram já vai até cortar a gente. Pessoal, me segue aí, @investindo com Breno. Aqui na internet eu me posiciono ensinando vocês a investirem em ações e opções e ter uma boa rentabilidade na Bolsa de Valores com esses dois instrumentos. Mas quem quer conversar um pouquinho mais sobre planejamento financeiro, assessoria de investimentos, eu também atendo as pessoas físicas e jurídicas. No link da minha bio tem ali um questionário onde você coloca ali algumas informações e entra em contato com vocês após essas respostas serem enviadas. Tá joia? Maurício, muito obrigado pelo seu tempo. Olha lá, ó, faz aí para ver se vai também. Isso, mas não foi não. O senhor tá falhando. Ah, meu filho. Mas beleza. Valeu, brigadão. Até a próxima. Valeu, Breno. Obrigadão, tamo junto. Precisar. Tchau. Show. Um abraço.